Então, pessoal, eu gostaria de comentar acerca de um péssimo discurso que o pessoal da extrema esquerda está usando para, infelizmente, se aproveitar de uma tragédia que foi a morte da vereadora Marielle, se aproveitar no sentido de querer atacar a intervenção federal no Rio de Janeiro e até os militares. Bem, historicamente, eu tive a oportunidade de fazer 10 anos de cursos no Exército e fiz outros 11 de curso universitário no meio civil, dos quais 4 anos no doutorado em Economia na UF, que era muito influenciado pela esquerda, e 5 anos no curso de Direito de Graduação na UFRJ, também muito influenciado pela esquerda. Eu não tenho problema nenhum de lidar com pensamentos divergentes do meu, mas eu devo dizer que eu conheço bem o Exército e conheço muitos pensamentos de esquerda. Eu não quero dizer aqui que a direita ou a esquerda é boa ou ruim, ou tem soluções boas apenas uma, enfim, e que a outra nada presta. Não é nada disso que eu estou dizendo. Eu quero dizer que existem alguns argumentos utilizados por pessoas de extrema esquerda que, primeiro, é péssimo no sentido de usar politicamente a morte de uma militante de esquerda. Ficar explorando a morte, como fizeram e até fazem hoje com guerrilheiros que mataram militares, e eles ficam aí, depois que a pessoa morre, assim, querendo dizer que eram pessoas que defendiam o Brasil, quando na verdade usavam armas e atacavam as forças brasileiras, matavam e faziam outras coisas. Eu não gosto de entrar muito nesse detalhe, porque isso é a lei da anistia, que muita gente da esquerda parece que esquece que perdoou os crimes praticados por pessoas da esquerda e às vezes querem atacar os militares. A lei da anistia aconteceu, eu respeito a lei, então não estou acusando, eu só estou dizendo que eles ficam querendo colocar como pessoas puras, corretas, ideais que sejam. Não era para matar por nada, da mesma forma que não eram para matar a vereadora. Não tem nada a ver querer descaracterizar ou dizer que ficou em xeque, como a OAB, que é influenciada por esquerda, historicamente tem sido braço político, palco político, palanque político para candidatos, e muitas vezes deixando de lado as verdadeiras necessidades dos advogados. Os advogados pagam anuidades caríssimas para patrocinar ideologia lá de grupos de poder, que depois o camarada sai candidato, como tem acontecido aqui no Rio de Janeiro várias vezes. Então, eu queria dizer o seguinte: a forma de colocar as coisas no sentido de dizer que a intervenção seria culpado disso é algo que beira ao limite de muita ignorância ou de muita má-fé. Eu, claro, estou aqui para pedir a reflexão das pessoas no sentido de que, primeiro, respeite as Forças Armadas que não pediram essa missão. 2, respeite a sociedade, que a maioria das pessoas, uma maioria expressiva das pessoas estão a favor da intervenção. E respeite a família dessa vereadora que faleceu e parem de explorar politicamente a morte dela. O Exército não tem nada a ver com isso. Quem cometeu esse erro vai ser identificado e vai ser responsabilizado. Querer culpar o Exército ou a polícia que seja, de um modo geral, pela morte dela, é a mesma coisa que querer culpar a esquerda pela morte dos policiais. Porque a esquerda, às vezes, em alguns casos, diz que os policiais estão errados quando entram em confronto e resposta aos ataques que sofrem. Então vamos parar de baixaria, porque não tem nenhuma democracia no mundo que se forma com base em mentiras. E vejam vocês da esquerda, vocês conseguem iludir pessoas simples, pessoas que às vezes não tiveram condições de estudar, e vocês mentem para eles e conseguem engabelá-los, justificando, ensinando coisas que não funcionam no mundo inteiro. Não valoriza a meritocracia e coloca a culpa das tragédias de todas as pessoas em outras pessoas, quando na verdade as pessoas devem lutar para superar suas próprias adversidades.
Eu respeito e entendo que as pessoas devem ser ajudadas. Isso, as religiões ajudam, o poder público faz o que pode. Agora, querer colocar responsabilidade dos atos de terceiros, de um modo geral, na sociedade, e não imputar a responsabilidade sobre o próprio agente que comete o erro, isso é coisa de pessoas que não conhecem o que é desenvolvimento, não conhecem o que é meritocracia e não conhecem o que de fato funciona bem no mundo. Parem de usar esses instrumentos que vocês estão atrasando o desenvolvimento do Brasil. Eu não estou dizendo que isso em si é o pensamento majoritário da esquerda, nem que todo mundo de esquerda pensa isso. Mas eu afirmo que quem pensa isso está tentando implantar um modelo que não vai servir para nada. E eu quero algum exemplo de democracia no mundo bem sucedido durante a história que tenha se fundamentado nesse estilo que vocês defendem. Me dê um exemplo de sucesso expressivo e eu quero ver se isso funciona. Existem personalidades da esquerda que na verdade parecem, braços do crime, braços de defesa do crime, parecem instrumentos de defesa do crime, parece que agem em prol do crime. Embora não são todos, e eu respeito as pessoas de esquerda que são moderadas e que propõem ideias e não ficam agindo dessa forma. É uma falta de respeito com a inteligência da sociedade que está precisando de ajuda para conter a violência, vocês querendo ser contra a intervenção federal no Rio de Janeiro. Se a própria população, em sua maioria, concorda, então vocês são minoria e podem defender o que quiserem. Mas daí, ficar defendendo, falando besteiras e até coisas agressivas, como vocês falam, isso é típico de pessoa de baixo nível de discernimento e muitas vezes de má fé que ilude pessoas simples a acreditarem no que vocês estão falando, coisa que não funciona no mundo inteiro. E eu quero ver vocês aplicarem isso na vida de vocês, para ver se funciona. Então vamos deixar de hipocrisia, porque o Brasil precisa mudar e não é com lixo de ideias ruins, ideias que não funcionam e com mentiras para quem sofre, ao invés de ensinar a pessoa a lutar para vencer e fazer o que é certo, ficar querendo justificar coisas erradas e assim você perpetuar o erro no meio das pessoas simples. Nem as pessoas pobres que moram em locais simples e que são corretos e que são lutadores acreditam nessas baboseiras que não funcionam em lugar nenhum. Então, eu peço o respeito à sociedade. Vocês estão debochando da sociedade e usando um fato trágico e lamentável que foi a morte da vereadora. Vocês não respeitam nem mesmo as pessoas que vocês deveriam respeitar, que eram militantes do lado de vocês. Eu peço respeito à vereadora. Respeite a memória dela, evitando falar as bobagens que vocês estão falando com relação à intervenção militar e outras coisas mais. Ficam aproveitando uma tragédia para fazer discurso. Vocês têm que aprender a respeitar de fato a inteligência das pessoas, já que a de vocês me parece que não vale muita coisa para vocês mesmos, para estarem fazendo tanta besteira e falando tanta bobagem em torno de um assunto que deveria ser tratado com mais respeito, que vocês mesmos deviam dar. Tá? Então esse é o meu comentário e dizer que acostumem-se com a democracia, acostumem-se que a democracia, a maioria decide e você, a minoria, pode se posicionar, mas não é com a violência, com a grosseria que vocês fazem e nem querendo impor a vontade à força. Acostumem-se com a democracia, porque as ideias que vocês defendem são de ditaduras e aqui não tem espaço para vocês. É isso que eu tenho a dizer. Brasil é democracia e as ideias ditatoriais de vocês não servem para cá. Se não gostam daqui, não querem ficar aqui, vão ter que se comportar como a nossa democracia e não vão impor a vontade de vocês. Vocês vão perder, porque aqui o brasileiro não gosta de ditadura, nem gosta de maluquices de ideias na política. É o que eu tenho a dizer. Um abraço a todos.